Seja bem-vindo ao canal BOL. Você está com a gente na Resenha Penal. E recentemente foi sancionada pela Presidência da República a Lei 15.229, desse ano agora, de 2025, que obriga as polícias e o Ministério Público a tomarem providências criminais por crime de estelionato praticados contra pessoa com deficiência, sem necessidade de que a vítima peça essas providências de forma expressa. Vamos então conversar um pouquinho sobre esse assunto com o nosso advogado convidado de hoje, o criminalista Vitor Emídio Cardoso. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Salim. Ô, Vitor, antes de a gente falar sobre essa lei propriamente dita, você pode explicar, né, de uma forma bem consistente essa questão do estelionato, né, esse crime que é tão comum atualmente? Sim, como você bem disse, o estelionato é um crime que está, infelizmente, na moda. A gente está vendo, nós estamos vendo golpes por todos os lados, das mais diversas formas, inclusive golpes associados ao uso indevido da imagem de advogados, golpes associados a transações bancárias, com celular, enfim. O estelionato, Salim, é o crime que envolve o emprego de fraude. Então, o sujeito ele se utiliza de uma fraude, de um engodo, de uma enganação, para obter uma vantagem financeira, uma vantagem patrimonial. Nas faculdades de Direito, a gente traz um exemplo muito característico do que é o estelionato, na situação de um indivíduo, por exemplo, que ele vai para um estabelecimento comercial ou um hotel, e ele se veste ali de manobrista, ele pega o carro da vítima se passando por manobrista, fazendo com que ela ache que está ali com um prestador de serviço, e na verdade é um estelionatário que só quer realmente subtrair aquele carro para ele, que ele quer ficar com aquele carro para ele. Então, o estelionato, ele exige essa fraude com o objetivo de um ganho patrimonial e a vítima acaba tendo uma participação bem ativa. Ela que dá o carro, ela que dá os dados dela, ela que passa a senha, por exemplo. Entendi. O exemplo é bem clássico mesmo, né? Agora, o simples fato de uma pessoa ser vítima de crime de estelionato autoriza, por exemplo, que a Polícia Civil, o Ministério Público atuem em busca da responsabilização do autor do crime? Durante muito tempo, sim, Salinho. Durante muito tempo, a pessoa ela comunicava, fazia um boletim de ocorrência simples que ela tinha sido vítima de estelionato. Automaticamente, a Polícia Civil, por exemplo, já tinha que iniciar a apuração em conjunto, em grande esforço ali também do Ministério Público. Só que em 2019 nós tivemos uma mudança legislativa, a lei foi alterada, o Código Penal foi alterado, por meio de uma lei conhecida como Pacote Anticrime, ela recebeu esse nome na época. E essa lei, ela passou a estabelecer que o crime de estelionato somente poderiam ser tomadas providências mediante uma representação formal da vítima. Então, o simples fato dela relatar que tinha sido vítima de crime de estelionato não era suficiente. Muitas vezes ela precisa ir até a delegacia e assinar lá um termo de representação falando que ela quer tomar providências criminais contra o autor desse fato. Então, hoje, atualmente, como regra, atualmente, o simples fato de ser vítima de estelionato não autoriza essa continuidade, não. Entendi. Bom, mas existe, Vitor, algum prazo para que a pessoa possa solicitar essas providências criminais? Sim, como regra também, dentro desses casos em que a ação, que as providências são condicionadas à representação, a lei ela estabelece um prazo de 6 meses. Esse prazo ele fica contado a partir do momento que a gente sabe quem é o autor dos fatos. Eu sei que eu fui vítima de um golpe de estelionato e eu sei quem é a pessoa. Eu tenho 6 meses para tomar as providências cabíveis. Se, obviamente, eu não sei quem é o autor dos fatos, eu não preciso respeitar esse prazo de 6 meses. Ele só começa realmente quando a gente sabe quem é o autor. Entendi, Vitor. Mas olha só, eu vou trazer outra questão para você aqui. Em todo caso de estelionato, só pode tomar providência se a vítima representar nesse prazo de 6 meses? É só assim e pronto? Aí a lei, ela estabelece algumas exceções muito importantes. Essa lei, esse pacote anticrime, também estabeleceu algumas exceções. Então, como regra, o estelionato somente se procede mediante representação, ou seja, mediante manifestação expressa da vítima de que quer que as investigações, que eventual ação penal prossiga.
Mas há casos em que a lei diz que a ação é pública incondicionada, ou seja, independentemente da vontade da vítima, as investigações, a ação penal vai seguir. E quais são essas hipóteses? Nós temos nos casos de estelionato contra a administração pública, porque percebe-se, entende-se que há uma reprovação, uma reprovabilidade maior. Nós temos casos aqui que são cometidos contra crianças e adolescentes, também uma reprovabilidade maior. Contra pessoas com deficiência, que é a nova legislação. Antigamente a lei só falava em relação a pessoas que tinham algum tipo de deficiência mental, e contra idosos maiores de 70 anos, perdão. Não é 60, é a partir de 70 anos. Por quê? Porque nesses 3 últimos grupos que eu mencionei, crianças, pessoas com deficiência e também idosos com mais de 70 anos, a lei presume que há uma vulnerabilidade maior. Então, seria mais justo realmente que a ação prossiga independentemente da manifestação expressa nesse sentido. Mas aí qual que é a justificativa para que essa lei tenha sido proposta e depois aprovada e sancionada? Inicialmente, a lei ela só previa, em relação a esse grupo de vulneráveis, aquelas pessoas que tinham algum tipo de enfermidade mental. E os órgãos legislativos federais entenderam, e na minha visão com razão, que não faz sentido, porque se é para premiar de alguma forma, se é para, melhor, proteger esses grupos mais vulneráveis, não faz sentido a gente restringir a deficiência para um único segmento. Então, ela estabelece, ela amplifica essas hipóteses para outros tipos de deficiências também. A relatora responsável pelo encaminhamento da proposta, que acabou virando essa lei, ela traz uma justificativa bem interessante. Vamos imaginar uma pessoa com deficiência que tem impeditivos ali para se locomover ou que tem uma dificuldade. Será que é razoável, será que é justo que a gente tem que ficar exigindo que essa pessoa vá até a delegacia para assinar um termo de representação formal? Será que isso não gera mais desgaste, não gera mais um ônus mesmo para essa pessoa, que pode acabar até servindo de falta de estímulo para que ela queira que a questão vá adiante? Então, pensando nessa vulnerabilidade maior da pessoa com deficiência de um modo geral, é que a lei foi alterada. Entendi, Vitor. Bom, mas para a gente finalizar essa conversa, né, de acordo com essa mudança legislativa, como que uma pessoa com deficiência que é vítima de estelionato deve proceder, então, a partir de agora? Basicamente, volta-se ao status que era antes do pacote anticrime. Ela diminui um pouco as suas preocupações. Claro, ela tem que comunicar às autoridades, ou algum familiar tem que comunicar essas autoridades, mas pode ser, por exemplo, por meio de um simples boletim de ocorrência, o REDS, como a gente fala na prática aí do Poder Judiciário. Mas um simples boletim de ocorrência já é suficiente para que essas providências sejam tomadas, sem necessidade realmente que ela vá à delegacia assinar um termo de representação formal. Perfeito. Bom, Vitor, muito obrigado aí pelas informações, né? A gente pode falar um pouquinho sobre essa questão envolvendo essa novidade para os casos de pessoas com deficiências que são vítimas de estelionato. Muito obrigado, Vitor. Foi um prazer mais uma vez. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.